Oi meninas, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline Barbosa de Dermatologia Aplicada à Estética e na aula de hoje nós vamos falar sobre as discromias. Vamos falar sobre o conceito das discromias, como que ocorre a formação de melanina, a síntese de melanina. Vamos falar dos melanócitos, que são as células que produzem essa melanina. E por fim vamos falar do melasma, que é uma discromia que requer uma atenção maior, né, devido à dificuldade que nós temos enquanto esteticistas de conseguir fechar um tratamento preciso dessa patologia. Então vamos lá. As discromias são qualquer alteração na cor da pele. Essa cor, ela vai estar relacionada à produção de melanina. Então, como que elas vão ocorrer? Seja pelo excesso de melanina, é quando nós chamamos essa discromia de hipercromia, né? Hiper é muito, então um excesso de melanina. Aqui nessa imagem tem o exemplo do melasma. Seja pela falta da melanina, é onde a gente chama de hipocromia. Eu trouxe aqui o exemplo da pitiríase versicolor, que são é o pano branco, né? O famoso pano branco, aquelas micoses. E também pela ausência de melanina. É quando não tem melanina nenhuma ali naquela região, nenhuma produção de melanina, e nós chamamos de acromia. Aqui tem um exemplo do vitiligo, tá bom? Como que ocorre esse processo de formação da melanina? Primeiro a gente tem que saber o que é essa melanina, né? A melanina é uma proteína que confere cor à nossa pele e ao nosso cabelo. E como que ela é formada? Ela é formada através de células que estão presentes na nossa epiderme, e essas células que formam melanina, elas chamam-se melanócitos. Aqui eu consigo ilustrar melhor para vocês como que funciona essa produção da melanina. Esse daqui é um melanócito. Deixa eu circular ele aqui para vocês entenderem. O melanócito, gente, ele é uma célula dendrítica. O que é isso? Ele possui esses dedos aqui, ó, que eles vão se prolongando na superfície da epiderme ali em direção aos queratinócitos. Deixa eu apagar. Dentro desse melanócito possuem organelas que são chamadas melanossomas. E esses melanossomas vão ser responsáveis pela produção e a transferência da melanina desse melanócito para os queratinócitos. Um melanócito, ele pode transferir melanina para até 40 queratinócitos. Então, uma única célula consegue transferir pigmento para até 40 outras células, tá? E qual que é a função desse melanócito? É proteger a nossa pele contra as agressões externas, como os raios UVA e UVB, por exemplo. Quando o nosso organismo ele recebe uma radiação solar sem proteção, é mandado uma mensagem, né, para o nosso sistema nervoso central, então os receptores se comunicam com o nosso melanócito e é como se falasse assim, ó, você tem que produzir cor ali e jogar para a superfície da pele para proteger a pele, porque ela está sendo agredida. Quando a gente vai à praia, e nós nos bronzeamos, né? O bronzeado, ele é seguido geralmente de uma queimadura, né? Que causa um processo inflamatório, a nossa pele fica vermelha, dependendo do fototipo, depois fica dolorida, né? Aí depois ela já começa a ficar com uma tonalidade mais escura em relação à tonalidade normal. Aí logo em seguida costuma, em alguns casos, dar bolha, depois saem aquelas pelinhas, né? Então aquilo ali foi todo um processo de defesa do nosso melanócito para a nossa pele. Ele entendeu que ele tinha que produzir bastante pigmento para defender a nossa pele, e esse pigmento no bronzeado é aquela cor bonita que nós ficamos. Então, assim, o bronzeado é bonito, é bacana para quem gosta, ficar com marquinha, mas ele nada mais é do que um trabalho duro do melanócito ali para proteger a nossa pele das agressões dos raios UVA e UVB, tá bom? Então, vamos entender como é que funciona essa biossíntese da melanina, né? A melanina, ela é produzida através de uma enzima chamada tirosinase. E o que essa enzima faz?
Essa enzima ela funciona como se fosse um gatilho. E esse gatilho vai catalisar essa L-tirosina, vai transformar essa tirosina em dopa, vai transformar a dopa em dopaquinona, e essa dopaquinona vai ser transformada na melanina. Só que nós temos dois tipos de melanina, a feomelanina e a eumelanina. E o que vai fazer com que essa dopaquinona se transforme em feu ou eumelanina? É a presença da cisteína em todo esse processo aqui da tirosinase. Se no processo da tirosinase a dopaquinona se deparar com a cisteína, ela vai se transformar em feomelanina. Agora, se não tiver a cisteína nesse processo da tirosinase, a dopaquinona ela vai virar dopacromo e essa dopacromo vai se desmembrar em didica, formando a eumelanina. Então, o que significa essa eumelanina ou essa feomelanina, né? São pigmentos que vão dar colorações diferentes de acordo com o fototipo. Por exemplo, a eumelanina, ela é responsável pela cor castanho enegrecida, ela protege contra os raios ultravioletas e ela tem uma menor predisposição a lesões. E ela também tem uma maior concentração em pele negra. Então, esse pigmento eumelânico, o fato dele ter essa menor predisposição a lesões, o que ele faz? Ele faz com que ele atenua essa penetração dos raios UV na pele, né? E reduz, assim, os efeitos nocivos do sol. Por isso que ele acaba tendo uma menor predisposição a essas lesões. Já o pigmento feomelânico é um pigmento de cor vermelho amarelada. Ele está presente nos fototipos mais baixos, nas pessoas de pele clara, né? Ele já não protege tanto contra os raios ultravioletas, tanto que as pessoas de fototipo 1, fototipo 2, elas se queimam de fato, elas nem se bronzeiam, né? Então, ele tem uma maior predisposição a desenvolver lesões e, com isso, uma maior predisposição a ter câncer de pele. Principalmente essas pessoas que têm esse pigmento, que possuem fototipos mais baixos e que não usam proteção solar, tá bom? O melasma, então vamos falar do melasma, né? Que é o objetivo principal dessa aula, mas para a gente chegar nele, a gente teve que fazer todo esse caminho da produção da melanina, todo esse caminho, né, do melanócito, para a gente poder entender como que ocorre a formação do melasma. Então, gente, o melasma ele é uma hipermelanose adquirida, ou seja, a pessoa não nasce com ela, ela adquire ela. E ela acomete áreas que estão fotoexpostas da pele, ou seja, áreas que são expostas ao sol, aos raios UVA e UVB, principalmente a face e, em menor grau e ocorrência, o colo e o antebraço. Ele é caracterizado por manchas simétricas, de cor castanho claro ou escuro, contornos irregulares, mas com limites nítidos, limites bem definidos. Ele é mais frequente nas mulheres em fase reprodutiva, entre 20 e 50 anos, do que nos homens. Apenas 10% dos homens são afetados pelo melasma. E é raro o melasma manifestar-se antes da puberdade, porque junto com essa fotoexposição, nós veremos lá na frente que tem outros fatores que estão relacionados a essa produção de melanina que causa o melasma, essa produção desordenada de melanina que causa o melasma. Então, quais são esses fatores desencadeantes? O que pode, né, causar o melasma? A literatura não tem estudos conclusivos das causas do melasma. Isso é baseado em alguns casos e relatos de alguns pacientes, né? Então, a gente vai fechando aquele circuito ali para tentar mapear essa causa. E dentre as causas mais comuns foram encontradas a influência genética, a exposição aos raios ultravioletas, gravidez, terapias hormonais, cosméticos, drogas fototóxicas, endocrinopatias e fatores emocionais. Eu vou falar
mais ou menos separado de cada uma dessas. O que acontece? O melasma ele pode ocorrer por causas tanto externas quanto internas, ou seja, fatores intrínsecos e extrínsecos. Influência genética é o quê? Meu pai não, né? Porque é difícil o homem ter melasma, mas não é impossível. Minha mãe, ela teve melasma, principalmente durante a gravidez, então é bem provável que se eu na minha gravidez eu possa ter melasma também, mas não é uma regra. Exposição aos raios ultravioletas é uma das principais causas, tá? E principalmente uma vez que esse melasma já está instalado, quanto mais exposição aos raios ultravioletas sem proteção, mais ele vai se agravando e mais vai ficando difícil de tratar. Gravidez, por quê? Está relacionada à produção hormonal, tá? Tem alguns hormônios que são peculiares da mulher e que eles ficam mais evidentes nessa época da gravidez, que eles ativam os receptores desses melanócitos que produzem a melanina e fazem com que esses melanócitos produzam melanina que vão desencadear esse melasma. Principalmente na gravidez, a gente consegue observar melasmas não só na face, como no antebraço igual e no colo, igual nós vimos anteriormente que é possível, tá? Terapias hormonais. Vai estar diretamente relacionada a essa questão também da gravidez que eu falei, né? A gravidez eu falei dos hormônios próprios ali da mulher, os hormônios endógenos, né? Mas as terapias hormonais, alguns hormônios que a gente acaba por ingerir fazendo essas terapias também vão afetar esses receptores e fazer com que eles mandem mensagem para o melanócito produzir mais melanina naquelas regiões. Os cosméticos, quando que esses cosméticos vão causar, né, melasma? Quando a gente usar cosméticos de forma equivocada ou cosméticos que por vezes podem ser fotossensíveis, ou seja, cosméticos que em contato com a luz do sol podem produzir reações. As drogas fototóxicas é a mesma coisa. Tem vários remédios que a gente ingere que deixam o nosso organismo sensível aos raios solares. A isotretinoína, que é o Roacutan, que é um remédio muito utilizado para tratamento de acne, de dermatite seborreica, é um exemplo de uma droga fototóxica, tá? Endocrinopatias também vão estar relacionadas a essas questões hormonais e os receptores, os melanócitos, e os fatores emocionais, né? Infelizmente, os fatores emocionais estão ligados a várias patologias, a várias lesões elementares, como a gente já viu nas aulas anteriores, estão relacionados à dermatite seborreica, à psoríase e, infelizmente, ao melasma também. Nesses períodos em que nós estamos, né, na quarentena, a vida das pessoas mudou muito. Eu tenho recebido muito relatos de pacientes que sentiram que o melasma agravou. É óbvio que tem a questão da ansiedade aí, mas também tem a questão do maior uso de celular, né? E essa luz desses aparelhos também vai influenciar diretamente no agravamento desse melasma. Então, daí a importância da gente usar também o protetor solar até dentro de casa. Então, vamos falar nos tipos de melasma, né? Nós temos 3 tipos de melasma. Nós temos o melasma epidérmico, o melasma dérmico e o melasma misto. E como que funciona? Esse melasma epidérmico, eu já vi profissionais falarem que fisiologicamente é impossível existir um melasma dérmico, uma vez que o melanócito está presente na camada basal da epiderme. Mas eu vou explicar para vocês por que é possível sim ter melasma de origem dérmica. Porque o melanócito está na camada basal e a camada basal ela não está na divisão ali entre a derme com a epiderme. Vou ver se eu consigo fazer um desenho aqui com esse recurso que a gente tem. Então, vamos supor que aqui é a camada basal. Aí, no meio aqui dessa camada basal, a gente tem o melanócito. Tá sendo muito legal desenhar aqui não, mas pelo menos vai dar para vocês entenderem. Peraí, deixa eu começar de novo, porque meu melanócito ficou estranho.
fazer pequenininha, só para dar para entender. Então, essa aqui é a camada basal da epiderme, só que logo aqui embaixo tá a derme, né? Então, o que acontece? Às vezes, o melanócito ele está fazendo uma produção de melanina de forma descontrolada e, ao se prolongar, né, com as suas células, com seus dendríticos, que são seus prolongamentos, ele começa a se achatar e ele acaba invadindo aqui a derme. Então, começa uma produção de melanina pelas organelas, pelos melanossomas, logo aqui nessa divisão da epiderme com a derme. Essas manchas que são ocasionadas por essa produção de melanina desse melanócito que chegou a invadir um pouquinho a derme aqui, a gente chama de manchas de origem dérmica, tá? Agora, se não ocorreu isso e o melanócito ele só tá bonitinho ali na camada basal e fazendo seu circuito de produção de melanina ali só para as áreas mais, os planos mais superficiais da epiderme, aí a gente já chama essa mancha de mancha epidérmica. Quando o melasma ele é um melasma misto, é porque tanto foi produzido por um melanócito que por vezes invadiu ali a junção dermoepidérmica, quanto pelo melanócito que está produzindo melanina já aqui nos prolongamentos da epiderme ali junto com os queratinócitos. E como que eu consigo diferenciar? Tem duas formas, sendo que as manchas dérmicas são muito difíceis da gente diferenciar a olho nu, tá? A mancha epidérmica, ela geralmente é bem marronzinha e as bordas dela são mais definidas. Agora, a mancha dérmica, ela já é um marrom mais cinzento, um marrom acinzentado, né? E as bordas já não são tão definidas. Quando a gente tiver um melasma misto, a gente vai ter tanto manchas marronzinhas, com bordas definidas, quanto manchas acinzentadas. O que acontece? O efeito rebote ele acaba por... O que é o efeito rebote, né? Quando a gente faz um tratamento para um melasma, aí, pum, a mancha sumiu. Aí passa um tempo, aquela mancha volta muito pior do que ela estava antes. Por quê? Provavelmente esse tratamento foi feito com uma abordagem inadequada. E ao invés de você controlar a produção dessa melanina, você deixou o melanócito extremamente irritado. Porque o melanócito, gente, é uma célula pirracenta, tá? Ele se irrita e qualquer coisa que ele se sinta magoado, como que ele se defende? Produzindo melanina. Então, quando a gente faz uma abordagem clínica inadequada, que a gente magoa esse melanócito e ele leva para o coração, ele começa a ficar nervoso e ele começa a produzir melanina numa velocidade fora do normal e ele começa a se prolongar e acaba atingindo ali a junção dermoepidérmica e ele acaba produzindo essa mancha que já não é mais marrom, é uma mancha, porque como ali na junção dermoepidérmica a área já é vascularizada, então a gente já vai ter, né, a irrigação ali da derme na região daquele melanócito, então já começa a vir uma mancha mais acinzentada, é um melanócito que já está cansado, que ele defendeu aquela pele, ninguém fez nada para impedir ele, aí ele ficou pirracento e produziu uma melanina pior do que aquela que ele produziu para defender a pele na primeira vez, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Essa foto, gente, é uma foto que eu retirei do Instagram da Ju, tá? Da página Ju Me Ajuda. Eu até deixei ali a imagem dela, né, para vocês, para dar os créditos, para vocês verem que eu retirei de lá. Essa foto é dela mesmo, da Juliana. Ela é uma esteticista que é produtora de conteúdo, né, digital na internet. E ela fez essas fotos usando a lâmpada de Oud, que é aquela luz negra que eu até falei para vocês que quando a gente fosse fazer aula prática, eu levaria ela para a sala de aula, porque olha como que a gente consegue observar principalmente o melasma dérmico. O melasma dérmico é quase impossível ver a olho nu. Nas primeiras fotos, que são essas aqui, igual essa,
porque cada uma tá num ângulo, tá? Vocês veem que a gente vê o rosto dela branquinho, né? Bonitinho ali, e ela tá sem maquiagem. Agora, nas fotos ao lado, a gente já consegue observar com a luz negra a presença do melasma dela. Vocês observam que tá uma mancha bem irregular? A gente não consegue visualizar exatamente a cor, porque a imagem não ficou tão nítida, né? Pessoalmente, as imagens na lâmpada ficam bem delimitadas e a gente consegue ver a cor direitinho. Mas já é um melasma que aquela borda já não está mais definida, né? Ele está bem espaçado. Então, assim, tem todas as características de um melasma dérmico. Então, assim, o rosto da gente, a olho nu, ele pode ser uma coisa, mas quando a gente entra na lâmpada de Wood, a gente descobre várias coisas que a gente não queria. É a lâmpada da verdade. Inclusive, eu observei aqui a boca dela. Vocês reparam que tá roxo aqui, né? O roxo na lâmpada, ele significa desidratação. E às vezes a gente esquece de hidratar a boca, né? A gente lembra de hidratar o rosto, lembra de hidratar as mãos, principalmente nessa época, mas a gente acaba esquecendo de hidratar a boca, e a boca ela precisa ser hidratada. A gente hidrata a boca bebendo muita água, que a gente vai fazendo aquela hidratação de dentro para fora, e passando hidratantes labiais também, tá? Então, essa foto foi só para ilustrar para vocês a diferença entre o melasma epidérmico e o dérmico. E como eu não tinha como fazer a demonstração da lâmpada, eu trouxe uma foto em que uma pessoa utilizou a lâmpada para tornar possível para vocês essa visibilidade do melasma dérmico, tá bom? Então, vamos lá. E agora, como tratar um melasma? Como tratar um melasma? Agora que são elas, né? Primeiro, a gente tem que colocar algumas coisas em questão. Não existe milagre, gente. Tratamento de melasma não existe milagre, tá? Milagre é só Jesus Cristo mesmo que faz, tá? E relacionado a melasma, às vezes nem ele. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque ele deu a gente o livre-arbítrio, então não adianta nada se a gente não fizer a nossa parte. O tratamento do melasma, antes de eu entrar nessa questão de como ele deve ser tratado, a gente precisa perguntar primeiro para a nossa cliente algumas coisinhas. Primeiro, é isso mesmo que ela quer? Ela quer se livrar das manchas? As manchas de fato incomodam muito a ela? Outra coisa que a gente tem que perguntar para ela está disposta a se ajudar? Porque assim, não adianta nada a gente fazer a nossa parte se a cliente não fizer a dela. Não adianta nada você fazer várias abordagens no seu consultório de estética para tentar minimizar o efeito daquele melasma e a cliente sair dali, não passar o protetor solar, ficar com a cara no sol humana, não vai resolver. Então, a gente tem que deixar tudo muito às claras para ela e perguntar até quanto ela está disposta a se ajudar para resolver o problema dela. Outra coisa, gente, o peeling, né? Agora a gente já falando dos tratamentos. O tratamento do melasma, ele requer rotina, tá? Tem que ser uma coisa diária e é uma coisa quase que para sempre. Ele tem que ter cuidado, muito cuidado, porque como eu falei para vocês, o melanócito é pirracento, então todo cuidado é pouco para não magoar o queridinho. Tem que ter disciplina, né? E tem que ter determinação. Igual eu falei para vocês, a pergunta para a cliente é porque ela precisa querer, ela precisa estar determinada a embarcar com você nessa viagem. Porque a gente sozinho não vai conseguir fazer muita coisa, não. O peeling, gente, muitas vezes quando nós falamos em manchas, né, em hipermelanoses, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é vou fazer um peeling para despigmentar, para clarear aquela mancha. De fato, é necessário que se façam peelings no tratamento de melasma. Só que o que a gente precisa entender a partir de agora, de uma vez por todas, é que o peeling é apenas um coadjuvante. Ele não é o personagem principal da história do tratamento do melasma, tá? A gente não entendeu todo o ciclo da melanogênese ali, como que o melasma é formado, né? Através da enzima lá, a tirosinase, que ela funciona como um gatilho na L-tirosina, que transforma a L-tirosina em dopa, a dopa em dopaquinona, a dopaquinona nas melaninas, né? O aeomelanina ou a feomelanina. Então, o que eu preciso usar num tratamento de melasma? Eu não preciso só clarear a mancha.
Porque clarear a mancha, eu vou estar só resolvendo um problema que já existe, mas eu não vou estar inibindo aquele problema de continuar a existir. Entendeu? A mancha já está instalada ali, o que eu vou fazer? Só despigmentar ela. Mas aí o meu cliente acaba o tratamento, passa um tempo, ele volta e fala, ai, minha mancha voltou. É claro, eu só clareei. Eu não fiz nada para controlar aquele ciclo de formação da melanina. Então eu preciso usar ativos que inibam o processo da tirosinase. Isso é fundamental que seja utilizado, ativos que inibam o processo da tirosinase. Eu tive até que fazer uma colinha aqui, porque são muitos ativos. Então, vamos lá. E que inibe a tirosinase. O resveratrol é um excelente ácido para poder ajudar a inibir a inibir o processo da tirosinase. O ácido tranexâmico, o ácido azelaico, o arbutin, o BioWhite, o MelaWhite, fatores de crescimento TGP2 peptídeo, o uso do LED também ajuda a inibir o processo da tirosinase. Outra coisa que eu tenho que fazer, inibir o processo inflamatório. Por quê? Para poder controlar aqueles receptores que vão mandar mensagens para o melanócito falando que ele tem que produzir mais melanina. E como que eu controlo esse processo inflamatório? Quais os ativos que eu posso utilizar para ajudar a controlar esse processo inflamatório? O ácido azelaico ajuda, o BioWhite ajuda. Esses que eu estou falando, BioWhite, MelaWhite, SepWhite, são marcas registradas, tá? Então a gente tem que procurar as empresas que vendam esses ativos. Uma empresa que eu indico que trabalha tanto com BioWhite quanto com o MelaWhite e o SepWhite é a Tulipia Cosméticos do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, eu trabalho com essas empresas, os despigmentantes, inibidores de tirosina que eu uso são da Tulipia e eu tenho resultados bem legais, tá? Não ganho nada para falar dela, tô falando porque eu uso e o resultado é bom mesmo. Outra coisa que a gente tem que fazer, inibir a resposta do melanócito. O que é inibir a resposta? Ele foi cutucado, como que ele vai responder ao cutuque? Produzindo melanina. Então, eu tenho que inibir essa pirracice dele. Falar assim, ó, você foi cutucado, você tem que controlar a tua onda aí, meu irmão. Não pode ficar produzindo melanina assim, não. E qual que é o ativo que eu vou usar para poder dar essa bronca no melanócito? Para inibir essa resposta dele? Deixa eu só achar aqui, gente, que eu tive que fazer uma cola dos ativos, como eu falei. O ácido tricloroacético, o extrato de amoreira, a nicotinamida, muito famosa, os fatores de crescimento TGP2 peptídeo e o resveratrol. São ativos que podemos utilizar para poder inibir essa resposta do melanócito. Outra coisa que eu tenho que fazer, inibir a entrega de melanina formada pelos queratinócitos, porque o melanócito vai com os dedões dele lá jogando melanina nos queratinócitos e esses queratinócitos vão jogar essa melanina lá na superfície da nossa pele. Então, eu tenho que inibir essa entrega. E como que eu inibo? Através do uso do LED, o ácido glicólico é muito bom nessa função. Fatores de crescimento TGP2 peptídeo e o resveratrol. Vocês estão vendo que alguns ativos eles se repetem nesse processo, né? Então eu posso fazer um mix ali, usar produtos que tenham, que sejam blends, né? Que tenham um pouco de cada um desses ativos presentes ali, porque senão vocês já vão começar a perguntar, nossa, mas eu tenho que comprar isso tudo? Não, tem que começar a estudar as marcas. É aí que entra o conhecimento da cosmetologia. Olhar o rótulo, olhar a composição, ver o que aquele blend está me oferecendo, ver se dentro daquele blend eu vou ter ativos que vão fazer todos esses processos. Eu não posso ter só um ativo despigmentante, eu não posso ter só um ativo inibidor da tirosinase, a não ser que eu trabalhe com vários produtos, um que vai ser despigmentante, um que vai ser clareador, um que vai inibir a tirosinase, o processo inflamatório, a resposta do melanócito, a entrega de melanina formada pelos queratinócitos. Então, tudo isso eu tenho que avaliar, tá? Na hora de eu adquirir um produto que vá facilitar o meu trabalho na hora de eu tratar um melasma. Uma outra coisa, eu preciso de ativos que sejam despigmentantes e sejam clareadores. É aí que vão entrar os peelings.
Então, vocês estão vendo que os peelings, eles entram lá no final? Antes disso, eu tenho que fazer toda uma abordagem para controlar aquela produção de melanina pelo queratinócito, controlar o processo inflamatório, controlar a entrega, queratinócito não, melanócito, controlar a entrega de melanina que o melanócito jogou no queratinócito, que esse queratinócito vai jogar na superfície da nossa pele, para depois eu entrar com esse processo de despigmentação e clareamento. Eu usando ativos que já vão controlar o processo, eu já tenho uma melhora do quadro. Só que aí depois eu tenho que ir controlando esse quadro, despigmentando e clareando. E quais os ativos que eu posso usar que vão ser despigmentantes e clareadores? Despigmentantes, os ácidos alfa-hidroxiácidos, que é glicólico, mandélico, cógico. O cógico é excelente, porque o cógico também atua nessa inibição do processo inflamatório. O ácido fítico, o ácido retinóico, todos os alfa-hidroxiácidos, tá? Eles vão me ajudar e é aí que a gente vai conseguir atender também um fototipo maior, né? Usando o ácido mandélico nessa questão da despigmentação. Aí, se eu quiser trabalhar com segurança num fototipo alto para inibir o processo da melanogênese, eu uso resveratrol, eu uso o arbutin, tá bom? E ativos que são clareadores, vitamina C, o ácido glicólico, o ácido retinóico, o resveratrol vai ajudar também. Então, assim, vocês vão vendo que tem ativos ali que são extremamente coringas. E falando em relação à vitamina C, além dela ajudar nesse processo de clareamento, ela não pode ser trabalhada sozinha numa questão do melasma, né? Mas ela é um poderoso aliado no home care, gente. A gente tem que passar a vitamina C para nossa cliente usar em casa, porque além dela ajudar nesse processo de clareamento, ela é um poderoso antioxidante e ela junto com resveratrol, se a gente conseguir um produto, um sérum, né, que tenha tanto resveratrol quanto a vitamina C, ela vai ajudar na questão da proteção aos raios ultravioletas. Então, se a cliente passa uma vitamina C e ela vem com o protetor solar por cima, ela está ultra protegida. Óbvio que ela tem que reaplicar esse protetor diversas vezes ao dia, né, para poder garantir a proteção, principalmente essa cliente que tem melasma. Então, gente, em relação aos tratamentos é isso. Eu sei que é muita informação, mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos ativos isoladamente, vocês podem me perguntar ou nos comentários, ou no WhatsApp, ou por e-mail, como vocês acharem melhor, tá? E não para por aí, né? É cansativo a beça cuidar de melasma. Coloquei até o rostinho do garotinho ali. Sério? Você falou um monte de coisa, ainda tem que fazer mais coisa? Com certeza. Porque só se a gente tiver toda essa disciplina, todo esse trabalho, todo esse cuidado, que a gente vai conseguir sucesso. E isso com a nossa cliente ajudando a gente. Porque se ela não ajudar, esquece. Como que ela vai ajudar? Antes de falar como que ela vai ajudar, esqueci que tinha esse slide aqui. A gente precisa reparar o tecido, gente, antes da gente começar todo esse tratamento do melasma. A gente precisa tratar o melasma de uma pele saudável, porque já tá a mancha ali. Eu ainda vou colocar um monte de coisa. Se a pele não estiver nutrida, hidratada, vai ficar uma coisa horrorosa depois. Então, antes de eu começar o tratamento do melasma, e não só do melasma, antes de eu fazer qualquer tipo de peeling na minha cliente, seja com o objetivo de renovação celular para reduzir rugas e marcas de expressão, para poder melhorar um quadro de cicatriz de acne. Toda vez que eu vou utilizar ácidos na pele dessa cliente, e principalmente quando eu vou fazer uma abordagem para tratamento de melasma, que muito além dos peelings eu uso vários outros tipos de ativos, eu tenho que deixar esse tecido reparado e nutrido, tá? Como que eu reparo e nutro esse tecido? Fazendo revitalizações faciais, fazendo procedimentos com uma esfoliação química, depois fazendo máscaras altamente nutritivas e hidratantes. O mercado tem diversas, com ativos maravilhosos, como o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, gente, é um ativo assim, apaixonante, porque primeiro que ele é apaixonado pela água, né? Ele tem atração pela água. Então, quando a gente usa um ativo com ácido hialurônico, ele ajuda a manter a água naquela região, ajuda a controlar o manto hidrolipídico. Então, é um ativo que é excelente para a gente preparar a pele, né? Máscaras que contenham ácido hialurônico vão ajudar a gente a preparar essa pele para começar
o tratamento do melasma. Tudo requer uma avaliação, se for uma pele que já é cuidada, né? A gente precisa de poucas sessões de hidratação antes de iniciar. E durante o tratamento a gente tem que ir intercalando com essas sessões de hidratação e passar home care que vão ajudar a hidratar a pele da cliente em casa também. Por fim, gente, e muito mais importante do que tudo que eu falei, o uso do filtro solar ele tem que ser parte do dia a dia dessa paciente forever, para sempre, tá? A cliente que tem melasma, ainda que você faça um tratamento 100% e ela saia sem uma manchinha, ela tem que continuar usando esse protetor solar e reaplicando diversas vezes ao dia forever. Porque, como eu falei e repito, o melanócito é pirracento. Então, se ele sentir uma agressãozinha de raio VA e UVB ali, danou-se. Tudo aquilo que a gente fez, volta, tá? Então, cliente de melasma tem que estar disposta, tem que seguir as nossas orientações de home care, tem que usar e abusar do protetor solar próprio para o tipo de pele dela, tem que usar viseira se ela estiver exposta diretamente ao sol. Se for à praia, tem que ficar embaixo de barraca com viseira e aplicando e reaplicando o protetor solar. No dia a dia, até andando pela rua, ela tem que usar uma proteção, porque infelizmente, gente, é um tratamento que é muito ingrato, porque às vezes a gente nada e acaba morrendo na praia por causa de um pequeno descuido da cliente. Então a gente tem que sempre estar orientando ela bastante, monitorando ela no celular. Lembrou de aplicar o protetor solar? Né? Porque o cliente é igual um filho. A gente tem que estar sempre em contato, monitorando ele para ele poder ajudar a gente a ter sucesso no tratamento pelo qual ele nos procurou. Então daí a importância da gente estar sempre orientando a nossa cliente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa explanação sobre o melasma. É um assunto que não se esgota por aqui, né? Eu tentei fazer um compacto das informações. É um assunto que requer muito estudo, muita prática clínica, mas devagarinho, né? A gente vai se adaptando, vai adquirindo mais conhecimento, até a gente se tornar um expert no assunto. O conhecimento não para por aqui, eu estou sempre buscando. Eu estava essa semana olhando um vídeo que eu fiz sobre melasma em 2016 e como que eu já adquiri tanto conhecimento de lá para cá e como que eu não sei nada ainda. Eu preciso aprender muito mais. Então, assim, a estética é isso, é a gente sempre buscar o conhecimento, porque o conhecimento não ocupa espaço. Espero que tenham gostado, tá? Beijinho e até a próxima aula.